presidente da Petrobras, a Magda, fez as suas primeiras declarações no cargo e eu vou comentar um pouquinho a respeito do que ela disse essa semana. E eu convidei aqui o Edu, do Suno Notícias, que fez um trabalho excelente, muito bem, Edu, de selecionar algumas das principais falas da Magda. Mas antes de começar, já se inscreve no canal, pô, não custa nada. E já deixa aquele joinha, tá bom? Vamos lá, Edu. Exatamente, ela deu algumas falas aí que deram bastante tranquilidade pro mercado, né, que tava com bastante medo do nome dela, né, ainda mais tirou o Prates ali num momento que a empresa estava muito bem. Acho que a frase que mais se destacou, né, como a gente viu, os papéis subiram, né, depois da entrevista dela na noite de segunda, e a frase que mais se destacou foi a seguinte: a gente vai atender os acionistas majoritários e minoritários, isso inclui obviamente o governo, mas também os fundos, acionistas pessoa física, e ela também falou o seguinte, né, se der lucro, vamos pagar dividendos e nós queremos os dois. Acho que isso marcou bastante porque teve retenção de dividendos, acho que foi um catalisador muito negativo quando a Petrobras teve dividendos. Acho que é um dos grandes riscos aí que o pessoal estava enxergando, e com essa frase ela dá uma certa tranquilizada. E eu queria perguntar para você, como é que você vê essas declarações? Se isso dá uma pacificada na Petrobras ou se isso só reduz um pouco dos riscos, mas ainda não sinaliza muita coisa? Bom, Edu, eu brinco que essa entrevista aqui é uma espécie de carta ao povo brasileiro da Petrobras. Para quem não lembra, a carta ao povo brasileiro foi uma carta escrita pelo Lula lá em 2002, né, ou da eleição de 2002, acalmando um pouco os mercados, falando que os contratos seriam honrados e que não existiriam aventuras. E essa entrevista, ela tem mais ou menos essa conotação. Ela disse palavras que tranquilizam. Agora, a gente sabe que muitas vezes o presidente da Petrobras, ele tem poderes, mas ele não manda em tudo, né? Ele tem que servir ao conselho da empresa, e o conselho da empresa pode pensar de maneira diferente, e o próprio presidente da empresa pode mudar de ideia ao longo do tempo, e também não sabemos o quanto que foi dito para, vamos dizer assim, acalmar, e depois outras atitudes serão tomadas. Mas, pelo menos por enquanto, o que foi dito me acalma, pelo menos neste primeiro momento. Se o que foi dito de fato for seguido, ótimo, é o que todos nós, como acionistas brasileiros, queremos. Perfeito. E eu acho que no lado dos pontos que foram tidos como um pouco negativos, né, eu recordo de ler alguns relatórios do seu site, está todo mundo destacando assim uma santíssima trindade, que era mais ou menos todos os pontos iguais, né? Que era plano de fornecer mais oportunidades para a indústria nacional, e aí principalmente indústria naval, investimentos em fertilizantes e acelerar a implantação de investimentos de um modo geral, incluindo refino e outras coisas, o que reduz o ROIC da Petrobras, que eram riscos que a gente havia no passado com Prates, né? Incluindo investimento em energia offshore e tudo mais. Como é que fica a condição de reduzir esses riscos dentro do conselho? Assim, tem chance de os minoritários ganharem essa queda de braço, disso aqui ser mitigado? Como é que você enxerga o futuro para esses pontos aqui? Eu acredito que a gente tem que acompanhar o que vai ser feito. O que foi dito aqui pela presidente é bacana, tomara que seja realizado, mas é muito importante, e não é só com a Petrobras, com todas as empresas, que a gente veja as palavras, o que é dado de guidance e o que é realizado depois. Ainda está muito cedo para fazer qualquer avaliação. Agora, me deixa mais tranquilo ver que a nova presidente da Petrobras não vê os dividendos como algo ruim. Algo até que contradiz um pouco o passado recente dela mesma, né? A gente fez um trabalho lá de pegar algumas frases do LinkedIn, que ela criticava os dividendos. Bacana quando as pessoas mudam de ideia, sobretudo para melhor. Os dividendos, eles são necessários pro país, para os acionistas, né? O Brasil está aí com um déficit público que é bastante conhecido, e os dividendos da Petrobras, eles são fundamentais para que esse déficit público se reduza. E existem várias outras empresas que são capazes de fazer investimentos em energias renováveis, várias delas já estão fazendo e com bastante sucesso. Perfeito. E acho que em se tratando de dividendos aqui, antes de a gente trocar de tema aqui, né? A gente sabe que é um dos pontos mais relevantes para a Petro. Ela até reteve os dividendos. Estava falando de déficit público. É interessante até que tem gente do governo sinalizando que quer muito esses dividendos, né? O Rogério Serón, que é secretário do Tesouro, semana passada ou retrasada, já falou que a Fazenda está contando já que o restante daqueles dividendos extraordinários que foram retidos sejam pagos nesse ano. Então o pessoal, mesmo por parte do governo, quer esses proventos. A gente sabe que a Petrobras hoje tem um yield ali na casa dos 19%. A boa parte dos analistas vê isso como positivo, né? Afinal de contas, a média de petroleiras globais está ali 10, 11%. E, assim, qual que é a condição com o fluxo de caixa que ela tem hoje, né? Com toda a regra até de dividendos, ela tem condição de sustentar esses dividendos acima de 10%, que é um patamar que é geralmente considerado atrativo? Sim, Edu, não existe nenhum cenário nosso aqui
que a gente acredita que a Petrobras vai pagar menos de 10%. A discussão é quanto acima dos 10%. A Petrobras ela tem uma política de distribuição de dividendos que é pública, que é distribuir 45% da geração de caixa depois dos investimentos. Na hora que você faz as contas, a tendência é que ela pague pelo menos aí 10% ao ano. Se ela pagar mais do que isso, que ela tem inclusive pago nos últimos 12 meses, a tendência é que o dividendo seja ainda maior, mais próximo desses 19%. Então o range que eu trabalho, Edu, é algo entre 10% a 20%, dependendo da política de dividendos. Se for uma política de dividendo mais próxima da totalidade da geração de caixa, mais próximo vai ficar dos 20%. Se a Petrobras fizer um plano de investimentos mais ambicioso, pode ser que fique mais perto ali dos 10%. Ainda assim, qualquer cenário vai ser uma das maiores pagadoras de dividendos do Brasil e do mundo. Perfeito. E se tratando agora, você citou a questão de geração de caixa, a gente viu que deu uma certa machucada aí no último TRI, foi os preços praticados, né? Tem uma certa disparidade. A política não é mais a anterior, né, que é o do PPI, que simplesmente seguia o preço internacional. A gente viu que isso dá uma machucada por conta da disparidade com o petróleo Brent. E existe aquela coisa de várias instituições, é difícil saber exatamente como é que funciona a fórmula, lá, então eu me lembro que até tinha um meme na época que foi divulgada a nova política de preço, que falava assim, hoje o mercado está dividido entre quem não entendeu a política de preço da Petrobras e quem fingiu que entendeu, porque é um cálculo muito difícil, mas a gente sabe que, por conta de cálculo de associações e tudo mais, que tem uma disparidade na gasolina e principalmente no diesel. Esse ajuste ele é urgente? Como é que você enxerga essa dinâmica de preços para a gente ver um retorno de uma geração de caixa um pouco mais robusta? Eu acredito que ele é necessário, Edu. O que não faltam são exemplos no Brasil e no mundo de países que seguiram uma política de preços descolada do mercado internacional e se veem com estatais com prejuízo e inclusive desabastecimento. Isso aconteceu recentemente na Venezuela, recentemente também na Argentina e no Brasil existem relatos de que quando fica muito distante do preço internacional, algumas regiões começam a ter também uma questão de desabastecimento, algo que a gente tem que monitorar de perto. E eu torço para que a política da Petrobras seja o mais perto do preço internacional, justamente para a gente não ter esses problemas. E o que eu ouvi, Edu, numa dessas entrevistas, é que a tendência é seguir o mercado internacional, mas sem tanta volatilidade. Eu gostaria que o preço fosse passado quase que em real time. É assim que é feito em praticamente todos os países do mundo. Eu acredito que essa é a ferramenta que melhor equilibra oferta e demanda no longo prazo, mas se for só um atraso de uma semana, eu não vejo que seja um grande problema, mas é algo para se monitorar. Hoje estamos atrasados, será que isso é só porque a gente não passa a volatilidade ou a gente está usando isso aqui como uma justificativa para não seguir o preço internacional? A gente vai ver a cena nos próximos capítulos de qual caminho a Petrobras está seguindo. Perfeito. E acho que para a gente fechar aqui, já que a gente está falando de gestão nova, de troca de CEO, pergunta quase meio Maria Gabriela, assim, se você ocupasse a cadeira da Magda hoje, assim, quais que seriam suas prioridades? Seria focar no core business? Seria manter a distribuição para os acionistas? Sim, bom, é um dos cargos mais importantes do país e você acabou de me colocar nele. Eu faria o seguinte, Edu, e obviamente se eu tivesse poderes para fazer isso, seguiria políticas de preço internacional, faria investimentos no core, tentaria acelerar os investimentos lá na margem equatorial. Obviamente que isso não depende só da Petrobras, existe uma série de licenças que são obrigatórias para que a empresa possa explorar lá. E também tentaria avançar na indústria de shale gas e também investir mais na indústria de gás no Brasil, que o Brasil sempre investiu mais no petróleo e não deu um foco tão grande em gás. Eu acho que o Brasil tem um potencial enorme em gás mesmo, e distribuiria dividendos. Eu não faria investimentos fora do core, não investiria em refinarias, pelo contrário, eu venderia as refinarias. Eu acredito que isso também ajuda a equilibrar muito as forças de mercado, né? Além de ser um negócio que é muito intensivo em capital e não tem uma rentabilidade tão alta. Não entraria em distribuição, como eles volta e meia falam que vão tentar entrar novamente, né? Não tentaria recomprar a Vibra, né? Antiga BR distribuidora, e de longe cancelaria todos os investimentos de eólico offshore ou energias renováveis. E não é porque eu não acredito nisso, é porque eu acredito que existem players que já estão fazendo isso com maestria. Não vejo muita sinergia com a
com a Petrobras atualmente. São indústrias totalmente diferentes. Uma coisa é você explorar petróleo no pré-sal, são 3.000 quilômetros de água, mais alguns quilômetros de sal, e tira o petróleo lá de baixo, o que já é bastante desafiador. Outra coisa é produzir energia eólica, são business totalmente diferentes, com skills, expertises, que eu não acredito que a Petrobras tenha um diferencial frente a outras empresas que já estão bem avançadas nisso. Então, essa seria a minha presidência da Petrobras. Eu tentaria manter o preço internacional, focaria no que é core e distribuiria bastante dividendo para os acionistas que precisam, né? O governo federal ele tem uma série de demandas da sociedade, e essas demandas precisam de dinheiro. A minha pergunta é: precisamos que a Petrobras invista em eólica offshore ou que ela pague dividendos para que a gente possa ter investimentos mais fortes em saúde, educação, segurança, infraestrutura? Me parece, eu como brasileiro, que a minha demanda é muito maior nessas questões do que energia renovável. E se você se interessa por Petrobras, saiba que a Petrobras foi uma empresa que a gente indicou lá atrás. E são recomendações que trazem resultados vencedores para os nossos assinantes. Quem investiu conosco ganhou muito dinheiro. Se você é nosso assinante, pode escrever aqui nos comentários como tem sido o seu desempenho. E se você quer se tornar um assinante, eu faço um convite para você. Quem assistiu esse vídeo até aqui tem um desconto de 10% na nossa assinatura mais completa, que é a Suno Black. Tá bom? Clica aqui e aproveita. Então, beleza, Edu. Muito obrigado aí pela sua querida presença. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Beijo grande.